Você conheceu uma pessoa incrível, parecia que ia dar tudo certo. De repente, você se percebe apaixonada e aquela pessoa que parecia te dar o mundo desaparece. Por que será que você está se apaixonando por pessoas que são instáveis ou muitas vezes indisponíveis? É a essa pergunta que a gente vai responder hoje com o tarô. Cavaleiro de Copas. Eu estou me conectando aqui com pessoas que acabam se apaixonando muito rápido, tá? O carro com o cavaleiro de copas. São pessoas que muitas vezes têm dificuldade de entender que uma relação trata-se de um processo. Um processo não é algo que acontece da noite para o dia, né? Um processo é algo lento, é necessário um conhecimento maior dessa pessoa, entender as nuances, o comportamento dessa pessoa quando ela está feliz, quando ela está triste, quando ela sente que perdeu algo na vida. Então, para que a gente de fato se apaixone de um modo mais seguro ou desenvolva um relacionamento um pouco melhor, é necessário ter certa prudência e certa paciência. E essas duas cartas aqui, elas não demonstram isso. Não é? Nós não temos aqui nem prudência e nem paciência. Tá? 10 de copas. Estamos conectando com pessoas que elas acabam achando que a pessoa é especial demais, ela acaba fantasiando muito com essas pessoas, achando que encontrou aí o seu 10 de copas, o amor da sua vida, mas parece que se frustra aí rapidamente exatamente por conta dessa pressa, né, de fantasiar tanto. Pagem de Pentáculos, pessoa extremamente aí aberta, né, a novas experiências. A Estrela. Trata-se de uma pessoa aqui que acaba se iludindo com muita facilidade, né? Essas ilusões, elas acabam prejudicando muito o desenvolvimento de uma relação. Essa pessoa, ela quer tanto um relacionamento, né? Ou seja, você quer tanto uma relação, quer tanto encontrar o amor da tua vida, que você faz desse relacionamento, desses sentimentos, o centro do teu cotidiano, o centro da tua vida. E é exatamente esse o problema. Os relacionamentos, eles não podem ser o centro da nossa vida. Eles são apenas uma parte da nossa vida. Eles são apenas algo que é muito prazeroso, que é gostoso, é uma parte, uma parcela, uma porção interessante do nosso viver, mas não é tudo e não pode ser o centro da nossa vida. Então, pessoas altamente românticas que querem exatamente idealizar demais um romance perfeito são alvos centrais desse tipo de energia, de pessoas que chegam rápido, que prometem muito e que vão embora. E é exatamente esse o motivo da decepção, né? Ou pelo menos um dos motivos. É interessante como a gente ainda lida muito, né, com essa questão de colocar esse romance como uma ideia central na vida, como se fosse tudo, como se fosse o mais importante da vida. E apesar de ser, de fato, muito importante, é maravilhoso você ter alguém do teu lado, alguém para dividir a vida, né? Para dividir os problemas, as alegrias. Isso é ótimo. Mas um relacionamento, ele não pode ser de forma alguma o centro das nossas vidas. O centro das nossas vidas precisa ser nós mesmos, né? Nós mesmas, e não uma relação. Enquanto a gente estiver colocando todas as nossas energias em algo que está externo ao nosso controle, externo à nossa vontade, nós vamos ter bastante frustrações, porque nós temos que ser o centro de nossas vidas, tá? Vamos continuar aqui com as cartas. 2 de paus, uma pessoa que olha muito, que planeja muito,
que pensa demais. 2 de Pentáculos. Uma pessoa que busca aí um equilíbrio, né, na relação afetiva com o outro. Só que essa junção do Cavaleiro de Copas com o 2 de Pentáculos me dá a ideia, nesse sentido da nossa pergunta, de uma pessoa que às vezes tenta fazer o possível e o impossível para estar numa relação, que tenta equilibrar a relação de qualquer forma. Muitas vezes essa relação sem ter base, sem ter substância, sem ter firmeza, e mesmo assim a pessoa fica tentando equilibrar esse amor, né, que ela acredita que é real. 4 de Pentáculos, exatamente. É uma pessoa que está muito apegada a essa ideia, né? Ela quer uma estabilidade, mas ela quer tanto que ela acaba ficando um pouco cega. Ela cega para as outras coisas, as outras áreas da vida dela. Ela quer demais essa relação, sabe? Ela foca muito. E tudo que a gente coloca energia demais, que a gente quer pegar demais, é como se naturalmente fugisse, escapasse das nossas mãos. Porque os relacionamentos amorosos, eles precisam ser leves. Uma relação na qual os dois estejam muito ansiosos para que o relacionamento dê certo, acaba sendo uma relação muito pesada, porque você fica o tempo todo ocupando seus pensamentos, achando o que é que você vai fazer para manter essa relação, né? E a relação, ela deve apenas existir. Se você estiver muito preocupado, preocupada em manter uma relação amorosa, isso já é um problema, já é um mau presságio, digamos assim. Porque você não pode gastar as suas energias pensando em como manter uma relação. E muitas vezes você não escuta a sua intuição já está dizendo: eu estou me esforçando muito para estar nesse lugar, eu tenho que fazer demais para conquistar. E se você está se esforçando demais, é porque você não está seguindo o fluxo natural. As relações que dão certo são exatamente aquelas que você tem que se esforçar muito pouco. Mas os filmes, né, as novelas, acabam nos iludindo muito, porque a gente acredita que deve-se ter um esforço soberano para se manter uma relação. E as relações que dão certo, elas têm uma configuração que é exatamente o contrário disso, né? Ou seja, você não precisa segurar nada com unhas e dentes, porque já está lá, já está seguro, já está estável. Não precisa toda essa vontade, né, de segurar. E é exatamente isso que faz com que esse romance se afaste, né, de você. O Hierofante. Aqui a gente tem pessoas que estão muito voltadas aí para a sua espiritualidade, né? E concentrando muitas forças no pedido, né? Pedindo que apareça essa pessoa na sua vida. As de Paus. Essa carta, dependendo do contexto, ela pode ser muito positiva. Mas nesse contexto aqui, nós estamos falando de uma pessoa que está extremamente focada em relações amorosas, né? Ela está querendo cocriar essa relação, ela está muito focada nisso. Mas você já percebeu que quando a gente perde alguma coisa, qualquer objeto em casa, você já percebeu que quando a gente não está procurando, a gente acha? Quando a gente quer um emprego, já percebeu que quando a gente está lá deixando currículo, agoniado, perturbado, porque querendo trabalhar, ninguém nos contrata, e quando a gente relaxa, o emprego cai no nosso colo? É exatamente isso. Enquanto você estiver apegado dessa forma, essa relação, ela não chega, né? Porque quando você está muito apegado, querendo demais, é como se você estivesse emanando para o universo falta. Como se você estivesse dizendo assim: aí eu quero porque eu quero, não vivo sem isso, né? E essa energia é uma energia que afasta as oportunidades, afasta as pessoas. As de Pentáculos, né? Pessoa aqui que está
pronta, né, para receber. Nesse caso aqui, é como se eu estivesse me conectando com pessoas que estão muitas vezes aceitando migalhas, tá? Nesse contexto. É como se a pessoa estivesse ali pronta para qualquer coisa que oferece a ela um bom dia. Oi, linda, oi, sumida, a pessoa já está ali. Ai, me deu atenção, né? Isso é o mínimo. Às vezes você manda uma mensagem e a pessoa passa 2, 3 dias para responder e você acha que só porque ela disse um oi, sumida, é sinal que ela está com saudade de você, né? E muitas vezes isso é só algo para tentar te manter ali preso. Mas quando ela está muitas vezes interessada até em outras pessoas, buscando outras pessoas, e quando ela não consegue, aí ela te diz um oi, sumida, e você, ai, que bom, você fica super feliz, né, com essa mensagem. Então, isso é bem complicado. 8 de pentáculos, né? Mostra a necessidade de você focar em outras áreas da tua vida, tá? É necessário que você se torne aí uma pessoa que foque nas tuas habilidades, nas tuas competências, naquilo que você faz de melhor, que você busque se desenvolver enquanto pessoa, o teu lado espiritual, o teu trabalho, né? É importante que você tenha várias áreas da sua vida muito bem preenchidas, para que quando a relação amorosa ela chegue, ela apenas faça parte da sua vida como um complemento, né? Porque várias outras áreas da tua vida já estão muito bem preenchidas. 7 de espadas. Essa carta aqui, uma carta muito complicada, né? Mostrando que por você emanar essa necessidade de se relacionar, de aprofundar, de criar algo sério, é como se você atraísse pessoas muito estrategistas, pessoas que muitas vezes querem tirar algum proveito seu, tá? Porque vê você aí com uma energia tão agoniado para ter uma relação amorosa, que as pessoas se aproveitam, te enganam, mentem para você, dizem que querem uma coisa quando na realidade estão interessadas em outra, né? No encontro casual, mas aí vê que você está querendo muito, acaba te enganando, te ludibriando. Então, a tua energia ela fica muito exposta quando você foca muito nas relações amorosas, né? Às vezes isso é inconsciente, você nem percebe, né? São padrões. Continuando, 7 de pentáculos, né? Você está focando muito nisso, né? Focando demais nessa necessidade de se relacionar. Rei de pentáculos. A leitura aponta que esse padrão aí que você tem pode muitas vezes atrair pessoas interesseiras. Não só para ter uma noite, uma relação breve, né, e não te dar segurança, nada. Mas se você for uma pessoa que você já atingiu, por exemplo, alguma estabilidade financeira na vida, você pode atrair pessoas interessadas aí no que você tem a oferecer. Isso é muito complicado, né? Imagine você tá aí lidando com uma pessoa, você querendo uma relação séria, querendo amor, e você tá aí lidando com a pessoa que está interessada aí naquilo que você pode oferecer, né? Imagina que situação. Por isso que é tão importante você proteger a sua energia. Você vasculhar aí até a tua infância para entender o porquê que você coloca essa relação como se fosse algo tão central, né, na tua vida. Uma outra questão aqui que as cartas elas chamam a atenção é o fato de você estar muito assim aberto emocionalmente, né? Quando você está muito aberto emocionalmente, é como se você atraísse vampiros energéticos.
e as pessoas chegam rapidamente na tua vida te oferecendo o mundo e observando você, né, para tirar proveito, né? Então é necessário que você cuide muito bem dessa tua necessidade de engatar uma relação rápido. É muito importante que você cuide disso. Será que a tua infância ela foi preenchida amorosamente? Você necessita tanto de uma relação a ponto de você atrair pessoas espertas? Por quê? Né? É importante que você reflita por que você está atraindo isso. Existe algo aí na tua infância que está totalmente relacionado a essa forma como você age com os relacionamentos hoje. É necessário que você cure isso. Vamos tirar aqui uma mensagem geral aqui para a gente entender melhor o porquê desse teu padrão de só se relacionar com pessoas indisponíveis ou que se aproveitam de alguma forma de você, né? Universo, clarifica. Fuga. Se a pessoa amada pedisse, você faria uma mala e a encontraria em qualquer lugar do mundo? Às vezes, a ideia de escapar para um espaço tranquilo com alguém querido pode ser reconfortante e oferecer um senso de paz e segurança. Estar com alguém que o entende e com quem você se sente conectado pode ser uma âncora em momentos de necessidade de refúgio. É como se você quisesse fugir aí da tua vida, né? É como se você não estivesse satisfeito com a vida que você tem, com as áreas da tua vida no geral, e a centralização na relação é uma fuga. E também pode ser uma fuga relacionada a alguma carência da tua criança interior. Por isso as cartas pedem para que você se conecte com a espiritualidade, né? Para que você quebre esse padrão. Tá? A relação, mais uma vez, ela é muito importante, mas ela não é o centro da tua vida. O centro da tua vida é você, tá? É você, é o teu desenvolvimento. E quando você solta essa necessidade, naturalmente, uma pessoa alinhada com você surge na tua energia. Uma outra questão aqui é que talvez você esteja muito viciado, viciada em dopamina rápida, né? O que seria isso? Se a pessoa não te provoca sensações muito fortes, muita paixão, muito desejo, uma vibração muito alta, talvez você ache que a relação é morna e que a relação ela não é o romance que você gostaria de ter. Talvez você esteja viciado em algumas sensações que não necessariamente sejam amor. O amor é um rio tranquilo, um rio calmo, né? As paixões, elas são tsunamis, rápidas e destrutivas, tá? É importante que você lembre disso. Se gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal e me diz aqui nos comentários, fez sentido para você essa leitura? Por que você está se envolvendo aí com pessoas instáveis, com pessoas que não estão te levando a sério? Qual desses padrões aqui pode ser o teu? Fala aqui nos comentários. Um beijo para você e até a próxima.